Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui em Aldeia para apresentar uma casa maravilhosa para vocês. Uma casa com 5 suítes, com um sistema de automação fantástico, num terreno de 2.000 metros quadrados e 715 metros quadrados de área construída. 565 da casa e 150 aí da parte de lazer, no caso piscina e deck. Fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo design, pela qualidade da construção dessa casa, a planta e por tudo que ela oferece. Vai ser um prazer te apresentar essa casa pessoalmente. Bom pessoal, vamos conhecer agora cada detalhe dessa casa. Olha que linda, é realmente uma casa de cinema. Você vê que aqui começa o lote, tá? O lote ele é teoricamente irregular, mas é o que dá o charme dela. Tem todo um detalhe de paisagismo aqui na frente. Você vê que foi feito um muro de pedras, né? Bem diferente aí. Realmente ficou bem legal, ficou super combinando aí com a casa. Ele preservou todas as árvores, tá? Então essa daqui era uma árvore que já fazia parte do terreno e que foi preservado. Você vê que foi, né, instalado aí uma iluminação com um balançozinho ali, ficou bem interessante. Aqui eu tenho uma rampa, tá? Um condomínio bem consolidado aqui em Aldeia, né? Além de eu ter essa praça aqui com apoio para carro quando receber visitante e tal, eu tenho rampa. Essa rampa aqui que eu consigo estacionar e deixar alguns carros, né, manobrar e deixar alguns carros estacionados, enquanto eu tenho praticamente 3 vagas ali cobertas, né, mais 3 descobertas na parte de fora. Tá? Você vai ver que em tudo essa casa foi muito bem pensada, né? Inclusive no granito de entrada. Você vê que aqui eu já tenho um granito, né, um branco Itaúnas escovado, ficou bem legal, lindo. Para cá você vê que eu tenho uma casa com os detalhes em estrutura metálica. Se não fosse com a estrutura metálica não seria possível fazer esse balanço, por exemplo, né? Realmente eu não tenho nenhum pilar ali naquela área. Se não fosse em estrutura metálica seria impossível, né, ter esse design para apresentar para vocês. Detalhe importante em ACM. Você vê que eu tenho também toda a parte externa da casa em madeira, tá? Isso aqui não é teto vinílico, isso aqui de fato é madeira, então dá um tom a mais à casa, pelo fato de ser realmente um material mais nobre, tá? Mas muito interessante. Você vê que aqui eu tenho a iluminação toda indireta, tá? Já com pedra moledo ali. Esse detalhe aqui também é texturizado, tá? Eu tenho uma textura da Ibratim, muito bonita por sinal, tá? Bem aplicada. Aqui o espaço da vaga. E olha só esse ambiente que arretado, né? Você vai ter o espaço para estacionar seu carro sem estar batendo no carro do vizinho, né, podendo deixar alguns aqui cobertos, outros descobertos ali. Você que tem moto, gosta de sair e tal, então tem espaço de sobra, né? Vamos prestar bem atenção nesse detalhe luminotécnico que foi lindo, tá? Assim que a gente sai da garagem, não vou pegar chuva de jeito nenhum, porque eu tenho todo esse aparato aqui na frente para a porta principal. Então ele colocou aqui uma porta principal em ACM, já com a fechadura eletrônica, inclusive com reconhecimento facial, que está desligada por enquanto, mas que está tudo funcionando perfeitamente. E aqui você tem acesso a essa sala fantástica. Na verdade não é só uma sala, né? Vou mostrar aqui os ambientes desse espaço. Aqui eu tenho teoricamente uma sala de TV. Você vê que eu já colocou aqui toda a parte de marcenaria, ficou linda, tá? Com a iluminação direta e indireta, já com ar-condicionado. Todos esses móveis que estão aqui faz parte de uma exposição, então não são móveis que fazem parte da casa, a não ser todo o mobiliário da área externa que já vai ser entregue e equipado. Mas os ar-condicionados, né, a parte de alguns equipamentos já ficam. Mas olha que interessante, ali eu tenho uma sala de TV, aqui eu tenho uma sala de estar, que também pode ser uma sala de TV. Então aqui tem a possibilidade de você fechar nessa mesma linha aqui, ó, você fechar e ter uma sala exclusiva de cinema, né, fazer algo mais individual, e aqui fica a sala de estar realmente da família. Detalhe para esse mobiliário, olha que coisa linda esse sofá, né, realmente deu um charme e foi muito legal, né, ter mobiliado, vamos dizer assim, pelo menos a área comum da casa, porque deu pra gente ter um pouco a noção do que pode ser feito nesse imóvel, tá? O aparadorzinho aqui, lindo também, o espaço do tapete, tá? A escada já eu explico para vocês, né? Tô gravando aqui, gravei primeiro a parte de cima e agora que tô gravando a parte de baixo para poder aproveitar essa iluminação fantástica para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona. Aqui à esquerda eu tenho uma porta mimetizada,
tá? Você olhando de longe, você não percebe, né? Tem só um detalhezinho ali da porta, tá? Mas você não percebe que é uma porta, né, à esquerda. E aqui fica a parte da suíte do térreo. Você vê que é uma suíte bem legal, tá? Uma suíte também com o mesmo detalhe de acabamento, porcelanato 1,20 por 1,20, já com ar-condicionado, o detalhe ali da esquadria, iluminação. Eu tenho um espaço de closet aqui que ele não fechou, mas que dá tranquilo para você fazer um super armário. E o banheiro, você vai ver que eu vou falar sobre isso no primeiro andar, mas o banheiro é praticamente o mesmo padrão em todos, tá? Então ele usou um acabamento maravilhoso aí, tanto de granito, de pia, de bacia, né, chuveiro, enfim. É uma casa que tem além da água ser forte, eu tenho também essa questão da água quente e fria, tá? Então bem interessante esse detalhe, porque a gente tá em aldeia, né? Uma casa que fica num condomínio em aldeia, a gente sabe que aqui é um pouco mais frio do que de fato em Recife, e eu, pelo menos, não abro mão de ter uma aguinha quente. Outra coisa legal, eu vou até mostrar, eu tenho esses dois ar-condicionados cassete e tenho mais um ali, tá? Então a casa que eu vim para o evento aqui semana passada, só ligaram os dois daqui de cima, não houve a necessidade de ligar esse, estava bem fresquinha. Então assim, é uma casa super ventilada, mas que a gente sabe que chovendo e tal, né, às vezes você precisa fechar todas as janelas e, né, ter um ar-condicionado desse em vez de ser o ponto, mas já instalado, é uma mão na roda, vamos dizer assim, tá? Vou mostrar aqui o restante da sala para vocês. Eu tenho um outro ambiente íntimo nesse espaço e aqui a sala de jantar, que é uma sala de jantar com uma mesa já para 10 pessoas. Você vê que ainda cabia uma mesa um pouco maior. Então se você realmente é acostumado a receber bastante gente, dá tranquilo para colocar aí uma mesa de 12, 14 pessoas, né, fazer algo sob medida, né, profissional para você. Ficou lindo, espetáculo, né? Tanto as cadeiras quanto mesa, e combinou demais com o ambiente da casa. O arquiteto Wagner aí tá de parabéns, né? Tanto a loja, o pessoal da Sofisticasa também. Aqui eu tenho um espaço de uma adega, tá? Bem interessante, dá para colocar aí 400, 500, 600 garrafas de vinho, né? Também já com detalhe, né? A pedra toda almofadada, linda, né? Um trabalho realmente bem artesanal para colocar as pedras dessa forma. Vou entrar ali já. A casa é tão grande que a gente vai se perdendo. Aqui eu tenho um lavabo, o mesmo modelo de banheiro que a gente tem, que eu já mostrei ali. E aqui a cozinha. A cozinha é um dos pontos que ele já vai entregar toda equipada, tá? Então essa casa aqui você não precisa esperar muita coisa para se mudar. Por quê? Eu já tô com os principais itens, né? Por exemplo, cozinha, né? Área gourmet e tal, prontinha, né? Você comprar os mobiliários, se você quiser comprar a casa do jeito que tá aqui, a gente vende também, né? O valor da casa é o valor dos móveis é outro. Mas, por exemplo, a cozinha não tem dor de cabeça para você vir, tá? Então já tô com a bancada aqui, uma bancada com um ultra compacto. Olha a largura só desse material, né? O detalhe madeira, já com essa iluminação indireta, como ficou espaçoso, né? O espaço aqui para a gente colocar uma geladeira, mas tem espaço demais para você colocar mais de uma se houver necessidade, né? Todos os puxadores bem modernos, esse detalhe em madeira com um cinzazinho ficou muito legal, né? Inclusive o cinza combinando com as portas, né? Todas as portas, ao invés de usarem aquele branco padrão, né? A gente usou, que essa aqui eu não tive o prazer de construir, mas foi muito bem construída, tá? Mas aí o pessoal usou esse cinzazinho um pouco mais escuro. Aqui eu já tenho a despensa toda revestida e com um detalhe ali para você ter tanto iluminação quanto ventilação, para evitar que os alimentos, né, fiquem mofados e tal, e já com as prateleiras todas em granito, arretado, lindo demais. O pessoal aqui foi muito caprichoso, tá? Essa porta aqui dá direto à garagem, a gente não vai entrar nela agora, mas olha que cozinha linda, espetáculo, hein? É uma coisa bem legal dessa planta, porque essa cozinha, ela não é uma cozinha integrada, tá? Então ela tá próxima, mas pelo tamanho da casa, você vê que vai ter que ter mais de um funcionário, né? Então o pessoal vai estar ali trabalhando na cozinha, você vai estar na sala aproveitando de fato a casa e tendo suas conversas pessoais sem ninguém estar né, de olho, tá? Então você tem um pouco mais de privacidade. Aqui, ó, eu já tenho um espaço da área de serviço. Você vê que é uma lavanderia enorme, beleza? Aqui eu também tenho um depósito. E para cá eu tenho tanto a abertura
Lateral é uma casa toda solta, como vocês podem ver. Também com esse detalhe aqui, você não vai pegar chuva, né, se for para esse lado de lá. E aqui é uma casa que, como eu falei, você vai ter que ter funcionário. Eu tenho a dependência de empregada, tá? Então a dependência de empregada com uma porta e janela para trás, né? Caso o pessoal durma e não queira entrar pela porta principal para acordar ninguém, você pode vir pela lateral e ter acesso aqui, ou ter acesso pela parte normal da casa. Muito interessante. E você vê que aqui ele não colocou um outro acabamento cerâmica, né, e tal, colocou realmente o mesmo porcelanato que foi usado, até o detalhe do ralo, e água quente e fria, para quem tanto ajuda a deixar essa casa nos trinques, né? Mas bem interessante, né? Então realmente uma dependência completa para você trazer aí babá, né, uma funcionária que já trabalha com você há tanto tempo, beleza? Vamos para a parte de trás, que eu acho aqui esse lugar fantástico. Olha que espetáculo para você receber os amigos, tá? Como eu falei, é uma área que já está pronta e toda essa área aqui ele já vai entregar do jeito que está. É uma área que não foi uns móveis cedidos pela loja, né, só para o evento. É uma área realmente que está pronta, né? Vamos prestar atenção aqui nesse detalhe do teto, tá? Que é um teto também em madeira. É o mesmo detalhe de porcelanato. Aqui já coube uma mesa também com 10 pessoas, mas com 2 ambientes, né? Então eu tenho ali um ambiente mais intimista, tá? Para um sofazinho e tal. Todos os móveis, né, com corda naval, né? Então são móveis que você consegue ter essa questão de umidade, de sol, de chuva, enfim. Esculpidas, né? Aqui, diferente lá da área da cozinha. Olha que arretado, que coisa linda. Eu já tenho um granito, na verdade é um quartzito Valentino, um espetáculo, né? Combinou demais esse cinzinha, né? Também com um detalhe em pedra aqui, já com geladeira, já com adega, né? Com todos os móveis planejados, com um detalhezinho aqui da churrasqueira, ó, a churrasqueira arretada, já com coifa, tá? E uma parte aqui da decoração, de frente para a piscina, que é a coisa mais linda do mundo. A gente está falando de uma casa com 2.000 metros quadrados de terreno. Olha o que o pessoal conseguiu, né, colocar nesse terreno. Como eu disse, as árvores são preservadas, então essa daqui, aquelas ali, já faziam parte do terreno, então ele aproveitou, fez um detalhe de iluminação, igual aquela da parte da frente, fez toda a parte de paisagismo, tá? Então o paisagismo ficou lindo. Olha o detalhe desse chuveirão aqui, também em madeira. Aqui no deck, ele não optou por fazer um deck em porcelanato, foi um deck realmente em madeira cumaru, tá? Uma madeira nobre que a gente utiliza no mercado. A piscina com detalhe de iluminação e automatizada. Eu vou mostrar no primeiro andar como é que funciona toda a automatização através de uma centralzinha de controle. Mas olha que linda essa piscina. Eu consigo aqui controlar o brilho, consigo controlar a cor, inclusive, né, se eu quero uma intensidade maior ou menor, enfim. Então ali eu tenho uma área da hidro, deixa ligada para vocês, a parte infantil, e aqui a parte adulta, já com aquecedor, tá? É uma casa que já está prontinha para você não ter dor de cabeça. Então é uma casa realmente para você não ter que mudar nada, botar as cortinas, escolher cama, né? Eu não trocaria esses móveis aí por nada e vim morar e aproveitar o melhor da vida com quem a gente mais gosta, tá? Então olha que espaço arretado, né? Vamos dar ênfase a essa área de lazer, porque é difícil demais você encontrar uma outra casa assim. Aqui em Aldeia, no Alphaville e tudo, você tem outras casas até mais caras do que essa, mas assim, não tão prontas, nem com um terreno desse de 2.000 metros à disposição. Então você que gosta de receber os amigos, gosta de fazer uma festa, um evento e tal, é uma casa que além de tudo tem privacidade. Eu tenho esse vizinho aqui, não tenho esse vizinho aqui, e aqui atrás já é um outro condomínio. Você vê que o muro é até maior e tal. Então aqui é uma outra casa, inclusive térrea, então não vai tirar a vista, né? Mas e nem vai tirar a sua privacidade por causa do muro. E você tem aqui esse espaço gigante para receber os amigos. Além disso, ó, o pessoal ainda colocou aqui, ó, um espaçozinho arretado, né, para você, né? Aqui é friozinho, como eu falei, né, para você colocar uma lenhazinha aí no fogo, um marshmallow. Meu pai aqui já ia fazer logo um costelão. Ele ia arrumar um espaço ligeiro, né? Ali um ambientezinho para você tomar um café da manhã, bem interessante. O redário, né? Você vê que uma parte ele colocou grama, outra parte ele colocou
essa pedra é uma pedra que vai dar bem menos manutenção, mas que eu também não abro mão da grama. Olha como ficou espetacular, né? Essa junção de materiais com essa iluminação amarela aí no ambiente, tá? Realmente é um terreno fantástico. É um dos últimos terrenos aqui do condomínio, tá? Uma casa, além de bem construída, né? Tanto a parte elétrica, hidráulica. Eu vou mostrar para vocês ali um detalhezinho só para vocês terem noção do quadro de energia dessa casa. É uma casa com automação, né? Com materiais realmente de primeira. O proprietário teve esse cuidado de entregar com ar-condicionado, com mobiliário, tudo. Que espetáculo, viu? Nossa senhora, por que eu não ganhei na quina de São João? Aqui, ó, tá bagunçado, mas é para mostrar para vocês o tamanho do quadro de energia da casa. Tá? É praticamente um quadro industrial para poder ter o controle, né, 100% desse imóvel. Esse corredorzinho aqui é o corredor quando você não quiser que a visita ou alguém for fazer um serviço e tal entre por dentro de casa, tá? Então aqui eu tenho uma central de gás, né, para aquecimento. Aí, então aqui, ó, tá a parte do gás, beleza? Ali eu tenho também o espaço do aquecimento. Tá ruim, né, a iluminação, mas só para vocês terem uma noção, aqui eu parto do ar condicionado, né, dessa área que já ficou mais escondido. E, por exemplo, quando for vir alguém para trocar o gás, fazer qualquer outro serviço, ele pode vir direto por aqui, pela lateral, não precisa entrar por dentro da casa de fato para poder acessar essa área de serviço, tá? E esse espaço com essa pedra zona aqui, ó, coisa linda, essa pedra moledo muito bem aplicada por sinal, ela vai dar direto na garagem de novo, né? Realmente é um espetáculo esse móvel, a gente fica sem fôlego aí. Tá? Vou mostrar agora para vocês a parte de cima. Como eu falei, é uma parte que eu tinha filmado depois, mas que ficou um espetáculo, tá? Vamos lá, porque eu te mostrei aqui a suíte, a sala que é gigante, a área de lazer e tudo, mas lá em cima eu tenho mais 4 suítes, inclusive a suíte principal, que fica com uma vista fantástica para a mata e você vai se apaixonar. Bom, vamos conhecer agora o primeiro andar dessa casa que você vai se encantar. A primeira coisa aqui que a gente vai ver é em relação a essa escada. Você vê que é uma escada que ficou bem diferente, é uma escada, né, com detalhe, né, de fita de LED, essa iluminação amarela em cada degrau, ficou linda, tá? Inclusive, ele usou o mesmo detalhe do revestimento da casa, que é um porcelanato 1,20 por 1,20, que parece com um travertino, ele usou também na escada. E pelo fato de ser 1,20 por 1,20, você vê que a gente não tem nenhuma emenda aí, né? Então conseguiu ficar com o patamar, né, com a pedra inteira, tá? Ficou lindo isso. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que você vai ver que o guarda-corpo, ele fez um guarda-corpo todo em vidro temperado e laminado. Então é um vidro que a gente tem aqui o apoio, né, esses botões que a gente chama, tá? A própria escada é em concreto, então ele foi fincado na escada de concreto. E aqui eu não tenho nenhum apoio de alumínio, então precisava realmente que fosse um vidro desse temperado e laminado com uma películazinha no meio, tá? Então vamos lá, você vê que é uma escada que ficou bem larga, com material aqui, ó, já de marcenaria. Aqui à direita eu já tenho uma entrada, né, de iluminação, ficou bem interessante. Você vai ver que a gente tem uma visão bem legal aqui do pé direito duplo. Outra coisa aqui, o corredor ficou super largo. Você vai ver aqui, ó, aqui eu tenho uma pedra de 1,20 até esse ponto. E daqui eu tenho quase que outra pedra inteira, tá? Então não é normal você ter uma casa com um corredor tão espaçoso, tão confortável quanto esse aqui. E aqui em cima eu tenho, ali na frente, a suíte principal, 1, 2, 3, mais 3 suítes. Então são 4 suítes no total. Aqui eu vou te mostrar em detalhes. Você vai ver aí que eu tenho 2 ar-condicionados cassete, que a gente chama. Ainda tenho mais um outro ar-condicionado aqui embaixo, tá? Então eu tenho um sistema aí bem legal, tanto de iluminação quanto de ar-condicionado, para deixar o ambiente na temperatura que você realmente mais desejar. Vamos olhar aqui a primeira suíte, tá? A primeira suíte do primeiro andar. Eu tenho aqui um piso também 1,20 por 1,20, com um detalhe com um rodapé preto, combinando com a esquadria. Você vê que as esquadrias, né, praticamente são do piso ao teto, então eu consigo ter uma iluminação melhor, tanto ventilação também, quanto eu consigo, né, ter realmente uma visão maior do quarto. Não tenho só aquela janela padrão,
né, que fica acima do peitoral de 1,10, beleza? Aqui eu tenho um pouquinho da vista do quintal, um closet, tá? Então o closet ficou bem legal, também com detalhe de iluminação na fita de LED. E aqui o banheiro, você vai ver que praticamente os banheiros são todos iguais, tá? O que muda é tamanho, mas o padrão de acabamento, né, ficou maravilhoso, porque usou, né, uma cuba da Deca aí de semi-encaixe, vamos dizer assim, né, com o material da Silestone, né, uma cuba da Deca Axia. A casa tem um ponto para água quente e água fria, por isso que aqui eu já tenho um comando aqui de monocomando que a gente chama, tá? Então eu tenho de um lado água quente, do outro lado água fria, os registros, chuveiro, tudo preto e o nicho iluminado da mesma pedra. Você vê que aqui o menos é mais, né? Então, de fato, eu consigo fazer um banheiro, né, com o mesmo revestimento, com que fica detalhe realmente são nos acessórios e na bancada em granito. Você vê que até o detalhe do ralo, ó, ficou bem legal, tá? A porta também toda cinza, não é aquela porta padrão branca, com aqui as fechaduras em preto, beleza? Segunda suíte do primeiro andar, você vai ver que aqui é uma suíte um pouquinho menor, mas também com ar-condicionado e closet, tá? Você vê que o mesmo detalhe da esquadria que a gente tem no outro quarto ao lado. E aqui o espaçozinho do closet e o espaço do banheiro, que ficou bem interessante, como eu disse, com o mesmo material de acabamento, tá? Aqui, a terceira suíte, essa daqui é uma suíte que, se eu fosse morar nessa casa e não fosse ficar na suíte principal, eu brigaria para ter ela, viu? Bem interessante, né, essa vista. Você vê que essa casa eu tenho um vizinho de fundo que é um condomínio, tá? Então ali é um outro condomínio, o Ieda Castro, e aqui atrás é uma área de preservação. Então essa aqui sem dúvida é uma das melhores vistas aí da casa, porque foi tanto que ele privilegiou a janela, tá vendo? Fez uma janela realmente na largura do quarto para poder ter essa visão bem interessante. Você vê que é um quarto mais espaçoso, com os mesmos detalhes de acabamento, também já com ar-condicionado, um detalhe de iluminação, o closet, você já vê que ele é um pouco maior, e o banheiro com a mesma pegada que a gente viu nos outros cômodos, tá? Mas muito legal, bem interessante isso. E por último, que é a cerejinha do bolo aí, a gente tem o espaço da suíte principal, tá? Rapaz, que sala linda, viu? E ela ambientada, dá realmente pra gente ter uma noção do que é que pode ser feito. Olha que espetáculo essa suíte principal. Uma coisa que eu gostei, é uma suíte que não tem varanda, tá? É lindo e tal, mas na prática você usa muito pouco. Então o pessoal preferiu aumentar um pouco mais o quarto do que ter realmente uma varanda ali, um espaço que você mal usa no dia a dia. Na casa que eu morava no Alphaville, Pernambuco 2, eu tinha varanda no quarto e terminou tirando pelo fato de não usar, e aumentou o quarto. Não ficou tão grande feito esse aqui, mas ficou bem legal. Você vê que aqui eu tenho esse jogo de luz, tá? Esse detalhe luminotécnico bem interessante, também já com ar-condicionado, e o piso, o mesmo detalhe, né, que a gente tinha visto. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui é esse interruptor inteligente, tá? Eu consigo aqui, ó, ligar e desligar praticamente toda a casa através desse sistemazinho. Ar-condicionado, interruptor, LED piscina, eu consigo inclusive aumentar e diminuir, né, tanto a luz quanto a cor, o brilho, tá? O brilho tá em 92, eu consigo aumentar ou diminuir, tá vendo? Então é bem interessante. Então tudo isso que eu tô mexendo aqui já tá mexendo automaticamente lá atrás, tá? Ó, arretado. Isso aqui é um sistema que o pessoal usa, que é um Zigbee, tá? Então ao invés de ser um interruptor, é um interruptor inteligente, mas que só um deles é ligado ao Wi-Fi, que inclusive eu tenho vários pontos de Wi-Fi desse aqui. Eu tenho 3 no primeiro andar e 3 lá embaixo no térreo. Então é uma casa para você conectar um Wi-Fi e só, não tem 6 pontos, né, para você cada um ficar com a senha e tal. Cada um é interligado e você consegue com a mesma senha, né? O próprio celular vai trocando, né, sem precisar estar mudando de ambiente, mudando de senha, enfim. Tá bem interessante isso e muito mais. Esse sistemazinho aqui, ó, central da suíte. Eu consigo ligar tudo, ligar e desligar, cozinha, interruptor, enfim, aqui, ó. Pronto. Achei o desse ambiente aqui
Então aqui eu consigo ligar, ó, o interruptor da suíte, vocês vão ver aqui, ó, eu consigo fazer, ligar tanto só o LED quanto o Paflon central. Eu vou ligar aqui esse Paflon central para vocês terem uma noção, bem interessante. E por último agora o LEDzinho da suíte. Legal, né? Então se você quiser realmente deixar um ambiente um pouco mais leve, né? Não precisa ligar o Paflon, liga só aqui os outros dois, né? E você tem um ambiente bem interessante. Que quartão, hein? Cama king, queen, 2 camas, para não brigar, um sofazinho, né? Uma penteadeira se quiser, né? Do jeito que você quiser fazer, tem espaço de sobra para esse quarto. Sem falar na vista fantástica, né? Para essa mata aqui na lateral. Muito bom. Continuando a suíte principal, eu tenho aqui o closet. O closet, inclusive, o pessoal não deixou só o ponto do ar-condicionado, já está com o ar-condicionado instalado também, assim como aqui na suíte, no quarto. O closet ali, deixaram a janelinha para poder ajudar na ventilação, iluminação, enfim, evitar mofo. E aqui a suíte, de fato o banheiro, né, principal. Olha que lindo, né? Que espetáculo. O que é que mudou desse banheiro para os outros? Espaço. Eu tenho 2 chuveiros de teto, estão bem altos isso. Eu tenho aqui a área do nosso trono, né? As 2 cubas, né? Um material realmente de primeira, com o mesmo acabamento que a gente tem visto, né? Nos outros banheiros, né? De fato aqui eu tenho os 2 chuveiros e a banheira. Olha que arretado que ficou essa banheira. Então uma banheira de imersão, também com um detalhezinho ali do nicho. E aqui eu também tenho um controle de água quente e água fria. E você vai achar estranho, mas realmente não tem necessidade nenhuma de colocar uma película nessa janela, porque você não tem, né, vizinho nessa lateral. E mesmo que você, assim, passe alguém tudo ali, né, você não vai ter uma visão completa, porque o chuveiro vai estar aqui um pouco mais reservado e tal. Mas bem interessante. Você vê que, inclusive, até o DivBox colocou no mesmo material que foi usado aqui, né? Então tem também os 2 ralos lineares lá e nesse ponto também. Fantástico, hein? Que suíte dos sonhos. Realmente é uma suíte no padrão que uma casa dessa, né, merece. Uma casa dessa não, que o proprietário de uma casa dessa merece. Sem contar aqui, ali na frente, eu deixei até o carro ali estacionado. Toda essa área aqui ainda faz parte da casa, tá? Ele preservou todas as árvores, né? Não precisou, né, desmatar nenhuma, então ficou bem interessante, porque ele aproveitou as árvores, já fez um detalhe de iluminação, já colocou um balancinho ali, ó. Vou até mudar o zoom para você ver. E olha que interessante, ficou top, né? Show! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da casa, ficou um vídeo longo. É uma casa que tem muito detalhe, tem muita coisa que eu terminei ainda não passando para vocês, mas que eu vou ter o prazer de apresentar cada detalhe desse imóvel para vocês pessoalmente. Aproveita, inclusive, se você já chegou até aqui, para se inscrever no canal, para passar para alguém que tem interesse nesse tipo de imóvel, né? Realmente a gente grava com muito carinho, né? E eu conto com o curtizinho de vocês lá, né, para a gente conseguir aparecer esse imóvel para cada vez mais pessoas, tá? Agradeço demais todo o apoio. Qualquer dúvida, entre em contato. É uma casa que está à venda por 4,5 milhões, vale cada detalhe, pelo terreno, pelo acabamento, pelo design, pela planta muito bem feita, né? Por tudo que o proprietário já fez e deixou aí no imóvel para você, que é uma casa realmente para você não ter dor de cabeça. Então, brigadão mais uma vez e fica aí atento ao canal que eu vou estar trazendo várias novidades, né? Não só no Alphaville, como em Aldeia e outras casas disponíveis, inclusive um lançamento que a nossa construtora vai estar lançando aí também em Tamandaré, né? Então fica de olho que eu vou estar, né, cada vez trazendo mais vídeos para vocês. Valeu, um abraço, tchau, tchau.